442-352-361. O torcedor e nós também ficamos confusos com tantos esquemas táticos, com tantos números. Somente o técnico Renato Portaluppi é que tem o poder para desfazer tal confusão. Acompanhe. Renato chegou no Grêmio no dia 1º de julho de 2013. De lá para cá, comandou o time em 8 jogos e utilizou formações diferentes. O 4-4-2 com 2 volantes apareceu em 5 oportunidades. Na estreia contra o Atlético Paranaense fora de casa e nos confrontos contra Botafogo, Criciúma, Fluminense e Corinthians. O duelo contra o Corinthians pode ter sido um divisor de água nas mudanças que vieram a seguir. É que neste jogo Zé Roberto se lesionou e desde lá Renato busca alternativas para escalar o time. No Grenal, Renato surpreendeu na hora de anunciar a escalação. Trocou para o 3-5-2. O esquema com 3 zagueiros fez o time empatar contra o Inter. Os testes continuaram. Na 12ª rodada do Brasileirão, diante do Coritiba, voltou para o 4-4-2, mas agora com 3 volantes. Resultado negativo. O Grêmio perdeu para o Coxa por 1-0. Já contra o Bahia, mais uma surpresa. Foi a vez de testar o 3-6-1. Com ele, veio a goleada em cima dos baianos. Independente do esquema que joga, eu concordo com o Renato. O esquema que dá certo é aquele que vence. Independente do esquema que nós estamos jogando, nós estamos atacando com bastante jogador. A gente tem que se adaptar no que o Renato quer, né? Se é com 3 zagueiros, se é com 2 zagueiros. Eu acho que a gente tem que dar o melhor de si na formação que ele estiver colocando. Como nós vimos nos últimos 4 jogos, 4 formações diferentes. Atualmente, o tricolor ocupa a 7ª posição na tabela e está a 6 pontos do adversário desta quarta-feira, o líder Cruzeiro. Para a partida, Renato conta com os retornos de Pará e Kleber. Já Riveiros está fora devido à convocação para a seleção paraguaia. Resta saber qual esquema será o escolhido para tentar se aproximar do topo. Independente do esquema, acho que todo mundo está se doando. Acho que isso está sendo extremamente importante para qual seja o esquema que seja jogado. Eu estou muito preocupado em te ver essa reportagem do Grêmio, Wagner, Chico, Baldasso, Ribeiro, porque eu não sei se o Renato está perdido, eu tenho essa desconfiança. Ele está perdido. Sim, está perdido. Basta a gente Isso é ruim, hein? Basta que a gente perceba a alteração de esquema no time do Grêmio e não havia certamente necessidade disso. Agora tem um negócio muito interessante. Vi o relato da Roberta na matéria de todos os jogos de Renato no Grêmio. E a melhor atuação do Grêmio com o Renato é o Grenal. Melhor, inclusive, do que nos jogos que venceu contra Fluminense, Botafogo e Bahia. A melhor atuação do Grêmio foi no Clássico Grenal. Mesmo que não tenha sido um massacre sobre o Internacional, sequer venceu o jogo. Mas o Grêmio, o único Grêmio consistente taticamente que eu vi foi no Grenal. Ou seja, aquele é o esquema. É que tem umas circunstâncias bem específicas e a matéria até traz isso. No momento em que o Zé Roberto sai do time e o Renato me parece ter uma certa desconfiança com relação ao Elano, porque ele sempre treina ou busca uma alternativa durante o jogo, e nós estamos vendo isso, que o Elano não rende 100%, o Grêmio não tem um jogador ali no meio que faça a ligação direta com o ataque. Perfeito. E por isso o esquema com 3 zagueiros. Só que aí, logo em seguida, no jogo contra o Coritiba, no jogo contra o Bahia, ele perde também o Kleber. E aí ele tem só uma meninada para fazer parceria para o Barcos. Por isso ele adota o 3-6-1. Mas não... Eu tenho impressão que ele volta para o 3-5-2, tendo o Kleber no ataque de novo. Mas ele tinha como fazer o 3-5-2 contra o Bahia também. Com quem? Com o Paulinho. Ele poderia ter colocado o Paulinho e ter tirado um volante. Peraí. Bom, aí eu posso entender o Renato em não escalar um atacante. O Paulinho e o Ramiro, pra mim, estão no mesmo patamar. Não. Pra mim, eles estão no mesmo patamar. O Ramiro tá na frente. Não, tá bem. O Ramiro jogou o Grenal. Não, tá bem. Só que eu acho que numa condição de estar preparado ou não pra vestir a camiseta do Grêmio, estão no mesmo patamar. Mas o Ramiro tem mais estrada aí, né? Tem mais estrada, 2, 3 jogos a mais. Não, faz diferença. Se vieram volante. Botar um atacante para substituir o Kleber no lugar, na parceria com o Barcos, assim, de paraquedas começar o jogo. Tudo que vocês estão falando é muito bonito,
Ah, só que vocês estão esquecendo de uma circunstância que é vital para qualquer análise de esquema tático que vai ser composto pelo Renato, se não definitivamente, mas de forma prioritária. O Zé Roberto, quando voltar, muda tudo isso aí. Não muda nada. Não muda tudo. Não muda o Zé Roberto não vai ser o único articulador do 3-5-2, não vai ser. Por que o Elano pode ser? Não tem essa característica. Por que o Elano pode ser? Bom, mas ele testou o Elano assim, me leva a crer que... E deu certo? Tá bem, mas me leva a crer que ele vai escalar o Zé Roberto. Não pode ter o meio campo no 3-5-2 com Riveiros, Elano bem e Zé Roberto? Eu acho que fica Eu acho que o Elano não tem mais a condição de movimentação para fazer num 3-5-2 a segunda função de meio campo. O 3-5-2, para mim, funciona da seguinte forma. Tu pode pegar o 3-5-2 na história do futebol brasileiro, os que deram certo. Tu tem que ter um primeiro volante volantão, tu tem que ter um segundo volante de muita movimentação e o armador. Eduardo Costa, Tinga e Zinho, do Tite. Edmilson, Kleberson e Ronaldinho Gaúcho, do Filipão, na seleção de 2002. Mas o Elano seria esse cara. O Elano bem seria esse cara. O Elano da seleção brasileira do Dunga era esse cara. Era o motorzinho. Só que o Elano não consegue mais jogar 20 minutos. Então eu não confio mais no Elano sequer para ser meia. Imagina só para ser um motor de meio campo. Aí eu acho muito complicado. Eu acho que é Elano ou Zé Roberto num 3-5-2, a dúvida para quando o Zé Roberto voltar. O Zé Roberto vai jogar. Então, tá bem, então o Elano sai do time. Essa dúvida está resolvida. Então o Elano sai do time. O Roberto vai ficar de fora do time. Eu gostaria de ver esse meio campo do Grêmio, Meneghetti. Ramiro, o paraguaio Riveiros, Zé Roberto e Maxi Rodrigues. Sim, tu vai fazer dois volantes e dois meios. Vai botar o Vargas para passear no shopping? Para mim, o Vargas é reserva. Não pode ser reserva. Mas por que não pode? Porque tem que ter só 3 estrangeiros. Não. Quando o Riveiros, o que tu faz? Quando o Riveiros e o Maxi Rodrigues jogar, o Vargas está fora. Fora do grupo? Nem concentra. Sim, claro. O maior esforço do Grêmio na temporada para ter um jogador foi o Vargas, que deixar ele passeando no shopping, é isso? O que o Vargas fez até... Tu tá se contradizendo. Demorou 11 minutos para a primeira tese absurda do programa. Tu tá se contradizendo. Tu tá se contradizendo. Eu quero que o Balanço resolva se ele gosta do Vargas ou não. Não, eu quero que resolva o seguinte. É que tu... tem um número de estrangeiros? Aqui, ó. Só um pouquinho. Tu não pode abrir mão do Vargas no grupo do Grêmio. Isso demorou 12 minutos para o teu primeiro absurdo no programa. Tu não pode fazer isso. Opinião. Não, é a opinião de todo mundo. Põe na interatividade. Eu não tenho a opinião de todo mundo. Vem cá. A minha opinião não é de todo mundo. Eu vou, assim, ó, graças a Deus. Graças a Deus. Pro telespectador, o time do Grêmio está caindo de maduro no jogo contra o Cruzeiro. É Dida, os 3 zagueiros, o Erley, o Rodolfo e o Bressan. Eu poderia dizer alguma coisa em relação a esse gesto, mas eu prefiro ficar quieto. Os 2 alas, o Pará e o Alex Telles. No meio-campo, joga na primeira função o Adriano, na segunda, como tu não tem o Riveiros, joga o Ramiro e fechando o meio-campo o Elano. E na frente, Kleber e Barcos. É esse o time do Grêmio. Vargas é o time de quem. É o time que consegue ver futebol com esses 2 olhos aqui. O Vargas é o artilheiro do Grêmio no Campeonato Brasileiro.